Olá, segundo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Paulo e vamos para mais uma correção das nossas atividades de Química. Então, aqui falando sobre soluções. O primeiro quesito ele diz o seguinte: a principal característica de uma solução é ser sempre uma mistura homogênea. Bem, lá vocês viram no material que eu deixei para vocês que toda solução sempre será uma mistura homogênea. Então, quando a gente mistura duas substâncias em que a gente não consegue distinguir mais a diferença entre uma e outra, certo? Por exemplo, água e álcool. Então, a gente não consegue distinguir mais quem é o álcool, quem é a água nessa mistura. Então, essa é uma mistura homogênea, ou seja, formou uma solução. Então, toda solução é uma mistura homogênea, certo? Então, a resposta correta aqui, letra A. Então, vamos para o segundo quesito aqui. Segundo. Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. Então, como eu já tinha explicado, solução vai ser sempre uma mistura que é homogênea. Aquela que eu tenho duas ou mais substâncias misturadas e que eu não consigo mais distinguir a diferença entre elas. Então, se eu ver aqui na letra A, água da torneira, água do mar e o granito, a água da torneira tudo bem, é uma mistura de várias substâncias. Nós temos sais minerais, nós temos cloro e a água também. Então é uma mistura homogênea. A água do mar também é uma mistura de vários sais com água. Então também é uma mistura homogênea, porém o granito não. O granito é uma mistura de vários sólidos, certo? E a gente consegue ver a diferença de cores. Qualquer granito que você pegar, você vai ver a diferença entre as cores do granito. Então, são misturas heterogêneas. Então, aqui não entra. Aí, aqui já tem o granito também, que é uma mistura heterogênea. Mistura de água e óleo também é heterogênea. A única que é homogênea é a mistura dos gases, né, no ar, que a gente não consegue ver a diferença. Então, essa não se enquadra aqui. O petróleo no mar. Petróleo no mar vai ser uma mistura heterogênea. O petróleo não vai se dissolver na água, então que ele é um óleo também. O granito também é uma mistura heterogênea. A água destilada não é nenhuma mistura, na verdade aqui. A água destilada é uma substância pura, então não é mistura, então também não faz parte aqui das soluções. Água pura, também como o próprio nome diz aqui, água pura, ela não é mistura, então se não é mistura já não é uma solução. Gás nitrogênio, ele sozinho aqui é um elemento químico, então ele também não é uma mistura para poder ser uma solução. E o ouro puro, como o próprio nome está dizendo aqui também, não é uma mistura. E o ouro puro, então nenhuma dessas daqui também se enquadram em uma solução. Então aqui nós temos o ar, que existe a mistura de vários gases, oxigênio, nitrogênio, misturados, e a gente não consegue ver a diferença entre eles. Então isso aqui é uma mistura homogênea. A água da torneira, como eu havia falado lá em cima, uma mistura de vários sais minerais, cloro e água. É uma mistura homogênea também. E o ouro 18 quilates. Se a gente for olhar as joias feitas em ouro de 18 quilates, a gente não consegue ver diferença nenhuma, mas lá dentro do ouro de 18 quilates, 75% é ouro puro, porém 25% são outras ligas metálicas que estão misturadas ao ouro, mas a gente não consegue ver essa diferença daí. Então, por isso é uma solução. Então todas essas daqui, da letra E, que é a letra correta, são exemplos de soluções. Quando a gente fala em solução, não é só líquido, são sólidos, líquidos e gases, quando formam uma única mistura. Então é nesse caso aqui. O terceiro quesito. Durante um procedimento em laboratório, um aluno adiciona um único cristal de cloreto de potássio. Isso aqui é um tipo de sal, certo? Ele bota apenas um cristalzinho dentro de uma solução já pré-existente. Ou seja, já houve uma mistura de vários sais lá e já está tudo dissolvido, mas quando ele coloca um único cristalzinho, logo em seguida, esse aluno percebeu que um corpo de fundo
começou a ser formado no recipiente, ou seja, começou a ficar sal embaixo do recipiente. Baseando-se nessa descrição, podemos classificar a solução inicial como uma solução supersaturada, aliás. Então, o que é uma solução supersaturada? Exemplo, se a gente for adicionando um pouquinho de sal e mexendo na água, ela vai se diluir totalmente. E a gente vai acrescentando, ele vai diluindo. Vai chegar a um ponto que ela vai estar supersaturada e que se eu jogar uma pedrinha de sal só lá, o restante do sal vai começar a se depositar no fundo do recipiente. Então, porque ela já se dissolveu, ela conseguiu dissolver o máximo de sal e quando ela não consegue mais, ela fica supersaturada, que foi a resposta aí da letra A. Ok? Do terceiro. O quarto quesito diz o seguinte: quando preparamos uma solução aquosa significa com água, formada pela mistura de um soluto e de um solvente. Então, soluto é aquilo que se dissolve no solvente. Um exemplo bem simples aí, café solúvel, ou o famoso Nescafé. A gente dissolve na água. A água é o solvente e o soluto é o café, ok? Ou o açúcar, for dissolver no suco também. Então o açúcar é o soluto e o suco seria o solvente. Então, em que este dissolve o máximo de soluto possível, como podemos classificá-la? Então, quando um soluto dissolve o máximo e depois já está tão concentrado que não consegue mais dissolver, é chamado de concentração ou solução saturada. Ela já está totalmente saturada, ela não consegue mais dissolver o soluto. Ok? Resposta letra E. O quinto, aqui ele deu os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, então você já está saturado aqui, certo? As duas já estão numa concentração em que elas ficaram saturadas, elas não conseguem mais dissolver o sal, água mais sal aqui. Então, água mais sal e aqui embaixo ficou mais sal depositado no fundo do recipiente aí. Então, podemos afirmar que letra A. A solução do frasco 2 é mais concentrada que a solução do frasco 1. Não, elas não são mais concentradas. As duas são saturadas, ou seja, elas já é a mesma quantidade de água, então elas suportam dissolver a mesma quantidade de sal. Então, se as duas estão saturadas, então não indica que uma é mais concentrada do que a outra, não. Elas estão numa mesma concentração aí. A solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. Não, é a mesma concentração, elas são iguais. As soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração. Certo? Se elas já estão dizendo que as duas estão saturadas, é porque elas possuem a mesma concentração. O que aconteceu aqui é que se o restante de sal que eu adicionei a mais, não vai quer dizer que ela vai ficar mais concentrada não, ele vai se depositar no fundo do recipiente aqui, mas a concentração vai ser a mesma, porque ela já conseguiu dissolver o máximo, cada uma delas aí, a quantidade de sal. Então, mostra que as duas têm a mesma concentração. A letra D diz o seguinte: se adicionarmos cloreto de sódio ou sal à solução 1, sua concentração aumentará. Não, ela já não vai aumentar mais a concentração, ela vai continuar a mesma. O que vai acontecer é ficar depositado aqui no fundo do recipiente, que ela não vai conseguir dissolver mais, como aconteceu no 2 aqui. E a letra E: se adicionarmos cloreto de sódio ou sal à solução 2, sua concentração aumentará. Não, não vai aumentar a concentração mais não, ela permanece a mesma quando ela já atingiu o seu limite. Só vai aumentar a quantidade de sal mais aqui no final, que ela não vai mais dissolver, que ela já atingiu o limite dela. Então a resposta aí correta é a letra C. Ok? Tá aqui o gabarito. Espero que vocês tenham entendido e um abraço a todos.